Bom, vamos falar aqui de um outro tema que também a gente citou no início, que é o Prêmio Saramago, Eita. que é um puto orgulho pra gente. E é muito interessante você ter falado que os Malaquias foi recusado por alguma editora, e foi os Malaquias, que tá aqui, gente, que ganhou o Saramago, porque o Rafa Gallo, que também ganhou o Rafa Gallo, o Saramago 2022, que teve aqui com a gente também logo na sequência, falou que o livro dele também, O Dor Fantasma, que sai agora em março, foi rejeitado também por duas editoras, né? Então, a questão da rejeição não quer dizer que o livro está fardado a morrer Eu também, não levo né? ninguém a sério. É. Uma pessoa que não foi rejeitada, eu não levo em consideração. Exato. E aí, Tem alguma coisa errada. Não, até trazendo para o mundo da publicidade e da imprensa, a revista Veja, o primeiro exemplar da revista Veja foi um fracasso. E foi fardada ao fracasso. E aí a editora Abril, acho que na figura do Vitor Oliva, falou: não, eu quero acreditar nesse projeto e eu acho que esse projeto tem potencial para dar certo, e depois virou a revista Veja. Então, E literatura tem uma coisa, eu vou dizer, uma das justificativas de uma rejeição ao livro foi que naquele momento o Brasil estava escrevendo literatura urbana e não rural, e que o realismo mágico também já era uma coisa superada no continente. E eu pensei, nossa, e era uma coisa meio sólida, do tipo, mas não se faz isso, né? Nesse momento, né? Mas também isso é uma aposta de um editor, imaginando também uma previsão da recepção, certo? Como se a recepção também, nós, leitores também, fôssemos uma coisa objetiva e matemática e previsível. Né? Interessante, interessantíssimo. E como foi ganhar o Saramago? Eu sei que você já deve ter falado bastante disso, mas se você puder contar um pouquinho pra gente. Porque aonde a gente procura, ou sobre a obra, ou sobre você, é um prêmio que aconteceu 10 anos atrás, né? Mas é um prêmio importante, assim, tudo que a gente procura sobre você, que as pessoas falam, as pessoas acabam resgatando isso, trazendo esse tema também, né? Sim, sim. Foi uma surpresa, eu sempre estava, assim, andando sempre abaixo do radar, né? Eu sempre, assim, meus leitores sempre eram meus amigos, e publiquei pela Língua Geral, uma editora pequena, de médio porte e tal. E quando houve o anúncio não, né, uma comunicação para a editora do prêmio, eu achei que... Eu acho que até o editor falou assim, será, né? De repente é finalista, né? Eu pensei comigo, deve ser finalista, não deve ser, mas vale a pena, porque tinha um convite para ir a Portugal para cerimônia, né? E eu grávida do Francisco, do Chiquinho, e eu havia já resolvido que não viajaria mais de avião, eu já tinha passado várias vergonhas, inclusive, eu não podia ver placa, aeroporto que minha mão suava. Eu falei, bom, tá bom, vou aceitar que eu tenho isso, não vou viajar mais de avião, pronto, é muito mais fácil do que ter que enfrentar isso, eu vou até onde um ônibus me leve, um trem, meus pés. Se não tiver oceano no meio, eu chego. Me conte comigo, mas fui pra feira de Porto Alegre de ônibus, todo mundo chegando lá, ótimo, e eu um dia depois destruída, esse o nível. Então eu falei, bom, claro que não vou, porque inclusive estou grávida, não vou ter uma crise de pânico com a criança para ir para Portugal, né? Falei que não iria. E aí tive uma consulta logo em seguida com a obstetra e falei para ela que não faria o voo. Ela falou, você está certíssima, causar desconforto para a criança. No final da consulta ela perguntou a razão e eu contei. Ela falou, você vai, vou te dar um Dramin e você vai desaparecer dentro de você mesma, você vai dormir e você vai. E vai dar tudo certo. E vai dar tudo certo. E aí, mas eu comecei a já ter uma crise de nervos, assim, com o avião taxiando. Meu marido eu agarrei no braço do meu marido porque eu pensei, eu não conseguia falar isso para ele, mas era assim, pede para parar porque dá tempo, não saiu do chão ainda. E aí ele já sabia o que fazer e colocou na minha boca o Dramin. Eu só sei que aquilo fez um efeito, não sei se esse remédio faz efeito tão rápido, ou se ele fez ali por um milagre. Ou se era um placebo. Um placebo.
Mas eu lembro da sensação do meu corpo relaxar sem que eu precisasse mandar que ele fizesse isso, porque no meu comando era outro. Sim. E sentir aquela sensação do corpo descer, assim, de ceder o corpo, que é quando arranca o avião, né? Que tu sente o corpo, sente o peso do teu corpo, né? Sim. Aquele peso tombou pra dentro, assim. Eu lembro de ter um pequeno prazer com a queda. E eu dormi e acordei no meio de uma turbulência curada do meio de avião, andando pelo avião. A aeromoça, a senhora podia se sentar? Não. Eu queria andar pela... E aí, só para dizer, bom, isso não tem nada a ver com o prêmio, mas com uma questão pessoal, mas dizer que o prêmio foi para um livro, Os Malaquias, escrito a partir da história real dos meus avós, que foram cozidos por dentro, porque um raio cai na casa e mata esse casal, deixando os meus bisavós, né, deixando o meu avô e os meus tios-avós órfãos. O livro começa com essa cena. Eu mantenho o nome dessas pessoas, ele é dedicado aos personagens dessa história, porque Nico, Júlia e Antônio, Nico é meu avô e Júlia e Antônio são os meus tios-avós, Maria é minha avó, mantenho os nomes. E eu estava grávida de um bisneto desse casal, certo? Sim. Então, quando eu cheguei ali, que teve o anúncio e tal, que eu pensei, nossa, realmente ganhei o prêmio. E a Pilar falando o nome do meu avô, sabe? Foi uma emoção, assim. Então, esse prêmio, ele não só teve uma questão que ajudou muito o livro, ter um prêmio em dinheiro, eu estava grávida, aquele prêmio em dinheiro foi, assim, ajudou. Um encaixe material muito confortável. Mas tem uma outra camada, que é uma emoção que nenhum outro livro vai me dar, que é fazer os meus avós, meu avô que morreu analfabeto, a ser lido. E eu tenho uma sensação, às vezes, de sentir que alguém está lendo os Malaquias. Psiquiatras, deem o seu... Coloque a sua pitada. Coloque o seu CID aí, onde você quiser. Mas, às vezes, eu tenho uma sensação dele estar sendo lido. Ele tem um lugar muito... Imaginar esse livro traduzido e a história dele circulando... Para tantas línguas, tantos países. Para tantas línguas e tantos países. Que maravilhoso. É uma coisa muito, 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 muito especial. E receber esse livro, esse prêmio também, grávida. E eu estava grávida, a Pilar disse, qual vai ser o nome? Eu disse Francisco. Ela falou, ainda cabe um José. Com a mão na minha barriga. Então, meu filho se chama Francisco José, por conta do José Saramago. José Saramago, maravilhoso demais. Eu adorei essa história, por isso que eu falei do Francisco José no comecinho.